Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Se você está por aqui, é porque o nosso conteúdo tem produzido pelo menos curiosidade em você, né? Um cara que fala de mercado financeiro na natureza é uma coisa meio inortodoxa, né? Geralmente as pessoas que falam, que exploram o tema, elas têm cenários mais elaborados, elas têm um modelo pessoal de apresentação pessoal padrão. E eu confesso para vocês que já usei muito terno na vida, agora eu estou numa fase aí do menos é mais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Se o conteúdo for relevante para você, não deixe de deixar o like aí para informar a rede que este conteúdo é relevante. E o objetivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre a Semana das Criptomoedas Norte-Americana. Ela começou no dia 14 e vai até o dia 19. Esta semana ela terá vários debates regulamentares, legislacionais, para regular, estabelecer diretrizes para as criptomoedas. Basicamente, a pauta da semana é o Ato Genius, o Ato Clareza, o Clarity Act e a lei anti-CDBC. Tá? Bom, quando eu falo de três assuntos, se você colocar esses três assuntos numa inteligência artificial, ela vai te dizer que os assuntos não têm relação. Mas eu discordo, porque em minha análise, acredito que mesmo falando de CDBC e cripto, né, no caso a lei anti-CDBC, elas têm uma relação muito tênue, muito próxima. E eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista. É claro que todos somos livres para tecer opiniões e na aba dos comentários vocês fiquem livres para dizer se concordam ou não, né? Então, quem segue o canal sabe que essa semana eu postei dois shorts. O primeiro short perguntava se XRP estava pronto para um novo sistema econômico mundial. E o segundo, se XRP ele seria banco. Tá? Um esclarecimento acerca desse short, porque eles têm pesquisa. E a minha área de formação é a área humana, tá? Então eu tenho formação na área de comunicação social e eu quis fazer uma pesquisa dentre os seguidores e dentre aqueles que viram os vídeos através das indicações do YouTube, qual o sentimento de mercado. O sentimento de mercado, ele vai na mesma direção que eu, fiquei feliz com isso, porque não só acredito que XRP será banco, e na pesquisa eu tive um resultado de 83% de pessoas que acreditam sim que XRP será banco, e o outro short, ele perguntava se XRP estava pronto para o próximo sistema econômico mundial, sistema econômico digital mundial. Neste short, houve unanimidade menor. Eu tive um resultado de 73% de pessoas que acreditam que sim, que o XRP está pronto para um novo sistema econômico mundial e 27% que discordam. Vamos entender o porquê das pesquisas, tá? E qual relação as pesquisas têm com a semana da clareza das criptomoedas norte-americanas. Eu vou propor a vocês, peço que os seguidores tenham um pouco de paciência nos primeiros minutos desse vídeo. Eles serão fundamentais para a construção de um arcabouço, para a construção de um cenário compreensor, digamos assim. Porque quando a gente olha para o passado, a gente percebe, sente o presente. É possível estabelecer metas e próximos passos futuros. O mercado já falamos, o mercado ele é um mix de sentimentos, emoções, anseios, e o índice que melhor define isso é o sentimento, é o índice da ganância e do medo, tá? É um índice produzido tendo por base essas pesquisas que eu fiz com vocês. Mas o fato aqui não é falar de pesquisa, é falar dessa questão da instabilidade do sentimento do mercado. O sentimento de mercado ele é resultado do próprio mercado.
E o mercado, e qual foi, e eu pergunto para vocês, a expectativa do investidor de criptomoedas neste ciclo foi atendida? Poderia dizer que não. Todos, a grande maioria dos influenciadores, do pessoal do YouTube que fala disso, muitos deles não têm formação na área econômica, não conhecem absolutamente nada de finanças. Eu tenho uma pequena formação em finanças, eu sou um cara curioso, digamos meio que autodidata nessa parte. E a direção, ela até o ano de 2023, início de 2024, havia unanimidade de que depois do halving do Bitcoin, o mercado explodiria. A pergunta é, isso aconteceu? Nós sabemos que não. O mercado ele não age de acordo com os sentimentos. Geralmente ele vai contra os sentimentos, tá? Então, quando um sentimento não é atendido, isso gera frustração. Então imaginem vocês um barco que está ancorado, que está no alto mar, tá? Eu já postei essa alegoria lá no meu canal da plataforma X. Muitos me conheciam na plataforma X com o nome de Maverick, Maverick.xrp. Essa página foi derrubada, eu perdi, tá? Acho que eu andei falando coisas que não devia lá. E agora eu estou com uma página nova, que é Mav_Coins01. Ela foi derrubada, muitos perderam contato comigo, canais do exterior, enfim. Mas esse momento, tá? Esse momento, e lá eu postei do barco. E eu falava, não tenham medo, porque nós temos uma âncora, e a nossa âncora se chama ISO 20022. Alguns caçoaram, fizeram chacota, e disseram que não é nada disso, enfim. O mercado está cheio de gente questionadora, que não entende, que não consegue olhar para o passado, entender um panorama legal, e por isso é incapaz de dar os próximos passos, de antecipar os próximos passos. Então, voltando para a questão da frustração, essa frustração ela produziu um medo, e o medo ele gerou o desmonte de muitas posições, pessoas que desistiram, simplesmente desistiram do mercado. E isso é proposital, porque visto que durante este tempo, onde o sentimento do mercado ele foi derrubado pela frustração das expectativas, em paralelo, o mundo estava passando por mudanças profundas nos bastidores. Mudanças, eu diria, que extrapolam as questões legais, permeando o comportamento e indo à filosofia. A filosofia, porque é muito difícil a gente entender mundo de um jeito, inclusive na questão financeira, e de repente alguém chega para você e fala, está tudo errado. A coisa daqui a 4 anos, 5 anos vai ser bem diferente, tá? Um dos meus faróis para eu entender o mundo de forma diferente nos próximos 5 anos são as agendas do BIS, do Fórum Econômico Mundial, e as ações do BIS, tá? Os projetos do BIS. Mais uma vez, quem me segue sabe que eu já postei muito sobre o Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico, na Agenda 2030, ela prevê uma série de coisas que estão diretamente relacionadas e são antagônicas à questão, por exemplo, do Fed como um órgão regulador mundial para o estabelecimento de políticas e diretrizes para a economia. Essa cesta de produtos legais das stablecoins, não, das criptomoedas, eu acho que falei o termo stablecoin porque as stablecoins são um alvo disso, tá? E elas têm relação direta com os investidores, não só do XRP, mas do Bitcoin, de todas as criptomoedas. Esse vídeo aqui, a gente fala de XRP, mas eu até vou colocar o hiperlink lá do Bitcoin, porque tem relação para todo mundo do setor. Então, essa questão, essa política, essas políticas elas vão realmente num sentido totalmente contrário ao que o mercado apregoa. Se eu tenho um mercado regulado que funciona por base em títulos da dívida norte-americana, que deram prejuízo, que não tem mais a liquidez, né? Eu entendo, primeira coisa, que o alicerce do sistema econômico mundial foi, no mínimo, rachado, tá? E quando algo racha,
significa que outro está em construção. E sinceramente, gente, eu posso estar maluco, mas eu não sei, acho que quem até comentem aí, eu não acredito em casualidades, coincidências. Acredito que existem coisas que são muito importantes para as elites mundiais, para as grandes empresas, para a política, para que elas simplesmente não sejam antecipadas. Eu acredito que, inclusive, as agendas econômicas mundiais elas são antecipadas em pelo menos 50 anos. Tá? Isso é uma coisa minha, posso estar errado, posso, mas eu sigo nesse pensamento. Então, o sistema, se eu admito que, hipoteticamente, o sistema atual ele já tem um tempo de validade para que outro sistema assuma o seu lugar, fica fácil entender o desmonte deste sistema. E se vocês analisarem o Ato Genius, o Genius Act, o Clarity Act e a lei anti-CDBC, fica o choque de ordem, o choque de entendimento sobre um novo sistema econômico mundial e um antigo. Por quê? Porque as leis criptomoedas norte-americanas, e os Estados Unidos são o carro-chefe, eles propõem um desacoplamento, tá, da economia. Eles promovem as criptomoedas como algo factível para o investidor. Tá? Então, inclusive, vejam só, agora eu vou começar a falar. A lei, o Ato Genius tem por pautas a regulação, a clareza regulatória das criptomoedas nos Estados Unidos. Ele tem por finalidade definir políticas que previnam a lavagem de dinheiro, descaminho de capital. Ele tem por finalidade estabelecer normas claras para as criptomoedas nos bancos. E dentre essas normas claras, vocês sabiam que, dentre as medidas do Genius Act, existe uma pauta chamada de senhas absolutas. Se eu tenho uma senha, tá? Quem estudou um pouco de criptografia sabe que existem 3 tipos de senhas. Uma senha simples, cuja chave pertence ao portador e não existe uma segunda chave conexão lá na ponta. Uma outra que é a chave dupla, tá? Que tanto o portador quanto o receptor tenham o mesmo código de chave. E o terceiro, que é a senha complexa, tá? Quando o sistema ele criptografa a senha, tornando mais difícil a sua desencriptação. Não sei se a palavra está certa, mas vocês entenderam o sentido. E essa lei ela fala de senhas absolutas, porque nas 3 opções anteriores eu entendo que existe uma senha que está de posse do portador. Tá? Então eu tenho uma carteira, essa carteira tem uma senha e eu dependo dela para acessar as minhas cripto. Pela norma que está sendo votada, os bancos, o portador não teria acesso às senhas. Então eles chamam de sistema de proteção absoluta. Bom, muita gente vai dizer aqui, mas not your keys, not your coins. Concordo. Mas do jeito que o mundo está doido, né? Até me permitam a forma coloquial de falar, do jeito que as coisas estão, acredito que o foco dos investidores hoje seja mais voltado para a segurança dos seus ativos do que a manutenção deles num ambiente totalmente privado. Nós começamos a falar de certos assuntos e acabam surgindo outros. Por exemplo, a tecnologia quântica ela está em plena evolução. E o que é a tecnologia quântica? A primeira empresa, o primeiro hacker que conseguir uma tecnologia que seja totalmente eficaz do ponto de vista quântico, ele vai quebrar todas as senhas. Não haverá senha, não haverá proteção alguma. E essa tecnologia está em franca evolução. Então, os bancos, eles trabalham para a construção, para a desencriptação, não sei se seria essa a palavra, mas eles têm políticas, eles têm
instrumentos para prevenção à tecnologia quântica. Então, a gente fala not your keys, not your coins, isso hoje é uma máxima absoluta no mercado. Mas eu questiono vocês, lanço a semente aqui. Vocês acham que daqui a 10 anos haverá um ambiente totalmente desprotegido, protegido na web? A pessoa ela coloca dentro de um ledger privado, enfim, eu não sei. Eu posso estar errado, deixem aqui nos comentários, mas o objetivo do vídeo não é esse. Vamos continuar. Então, o Ato Genius, ele regula as stablecoins, tá? Regulam as criptomoedas, dão um panorama legal, eles constroem um panorama legal para o trato das criptomoedas do ponto de vista institucional. Então, não é por causa do varejo que as criptomoedas estão sendo reguladas nos Estados Unidos, ok? Estão sendo reguladas porque esse dinheiro está interessando a banco. Então, o capital grande, eles querem tirar da guarda pessoal e trazer para a guarda institucional. Isso pode ser interessante para muita gente. Eu mesmo, vocês sabem, eu prefiro a proteção de um banco à proteção de uma senha privada ou de uma corretora, tá? Uma corretora. O segundo ato, que é o ato de clareza, se vocês pegarem o código, a lei e lerem fizerem uma leitura dinâmica da lei, vocês vão perceber que a finalidade principal é definir o que é discernir um título, um security de um commodity. Então, se essa lei for aprovada, ela vai estabelecer normas para a classificação das criptomoedas no que tange a natureza dela, se ela é um security ou commodity. Basicamente, o security seriam criptomoedas. Eu não sei explicar muito bem isso, não sou economista, mas pelo que eu me lembro, o security é definido pelas normas de lançamento de IPO, se você oferta o token no IPO para venda. Então eles entendem que ali existe um valor mobiliário. Já o commodity não, é algo que é lançado no mercado a preço determinado. Então, vejam só, qual é... Aí eu falo, isso tem relação direta com o caso Ripple versus SEC. Se o ato clareza definir a norma do que é um security commodity, isso vai alcançar todo o mercado e pode, consequentemente, tornar esse caso da SEC contra a Ripple inócuo. Pode tornar esse caso sem sentido, o caso pode ser anulado. Ou, até mesmo, não podemos esquecer que existe um processo na justiça sendo votado, e esse ato de clareza pode acelerar o desenrolar e o fechamento desse caso. É uma hipótese totalmente factível aqui, tá? Então, isso traria, além de trazer a clareza para o mercado, definiria a XRP como uma moeda totalmente regulada, pronta para o novo sistema econômico mundial. E eu volto lá dos meus shorts, né, onde eu pergunto para vocês se o XRP está pronto para o novo sistema econômico digital. Se esta lei for aprovada, não tenham dúvidas, pessoal, o XRP ele será uma moeda totalmente pronta para um novo sistema, para um novo panorama econômico mundial. E tem mais, a lei anti-CDBC. Vocês sabem que o Donald Trump ele é contrário a CDBCs. E faz todo sentido que vote-se uma lei anti-CDBC quando o secretário do Tesouro norte-americano está querendo liberar a produção das stablecoins no mercado. Parêntese. Recentemente, o Donald Trump conseguiu a emissão de trilhões de dólares. E isso tem sido feito já com alguma recorrência. Aos poucos o mercado está recebendo capital. Então, se nós chegarmos ao dia 19 de julho, muito embora o ato Genius tenha sido travado, tá? Um grupo de republicanos entendeu que não é o momento de votar esse ato. Eu não sei se eles vão
se eles vão votá-lo em conjunto com o ato Clareza e com a lei anti-CDBC. Eu acredito que seja isso porque o Donald Trump, vocês sabem, ele é republicano. E a grande maioria do partido votou com ele na questão. Então, aí eu faço a pergunta para vocês. Eu tenho a clareza regulatória imposta pela pauta, pela assinatura, pela liberação do ato Genius, tá? Eu tenho o ato Clareza que define o que é um security de um commodity, e nisso nós temos a XRP já numa batalha judicial que vai para 6 anos, envolvendo o token, onde, diga-se de passagem, o token, se ele for considerado finalmente um commodity, ele será o primeiro ativo mundial com clareza regulatória total. E eu me arrisco a dizer, pessoal, será grandioso, será grandioso. Quem tem XRP vai ter muita alegria nesse contexto. E por último, a lei anti-CDBC. A lei anti-CDBC, ela empurra as stablecoins para o mercado. Se eu proíbo o CDBC, eu abro a porta para as stablecoins. Vocês estão entendendo a coisa? Eu até peço desculpa que o vídeo está maior, né? Eu não falei tudo o que queria. Então eu vou... isso é apenas uma apresentação das ideias. Tá? São ideias para que vocês possam construir um arcabouço dos próximos passos. E por que eu tenho essa preocupação? Eu tenho essa preocupação porque o mercado cripto é um mercado muito mais agressivo do que o mercado que eu participei, mercado de ações, mercado de fundos. O mercado cripto é um mercado popular, extremamente popular, e é um mercado extremamente volátil, difícil de operar. Então, por que não compartilhar com os amigos, sobretudo os brasileiros, né? Estou no Brasil agora, mas compartilhar com os brasileiros é a visão de alguém que vive esse mercado já há alguns anos, tá? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se este conteúdo agregou valor para você, inscreva-se, deixe o like e sugira assuntos para os próximos vídeos, coloquem aqui embaixo. Eu quero falar sobre o Ethereum, sobre o supply do Ethereum, trazer justificativas factíveis do paralelo da valorização do Ethereum com o Ripple, mas é um tema para um outro assunto, esse aqui já está muito longo. Beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau!